Olá amigos, podemos encerrar a lição número 1, a primeira lição do quarto trimestre, falando sobre rebelião no universo perfeito. A criação de Deus como sempre perfeita. Isaías 14:12 nos mostrou o verso áureo da semana: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, como foste lançado por terra. Uma pergunta que Isaías faz assim de forma retórica, para que nós pudéssemos conhecer como Lúcifer usou o livre-arbítrio de maneira errada, como ele teve um poder de convencimento muito grande. Isso nos mostra que em nossas caídas, no pecado, em nossas tentações, sempre haverá um elemento externo para provocar a nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio. E isso geralmente acaba acontecendo com a maioria das pessoas. Por isso, encerrar a lição dessa semana significa avaliarmos que o início do pecado no universo não foi criado por Deus. O universo foi criado por Deus, mas o pecado não foi criado por Deus, mas foi iniciado pelo ser mais perfeito que Deus havia feito. Tão perfeito que seu livre-arbítrio estava acima de qualquer suspeita. No entanto, ele desejou o lugar de Deus, porque era o anjo que estava ao lado de Deus, é o anjo que estava ao lado do trono. Ele que recebia todas as ordens e comunicava para o universo. Ellen White, no livro Desejar as Nações, na página 758, ela expressou-se dessa forma: Lúcifer era um ser admirável, de poder e glória, mas que se pusera em oposição a Deus. A criatura contra o Criador. De Lúcifer diz o Senhor: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28, verso 12. Lúcifer fora o querubim cobridor, estivera diante da luz da presença divina. Foi ele o mais elevado de todos os seres criados e era o primeiro em revelar ao universo todos os desígnios divinos do Senhor. Que privilégio Lúcifer teve! Era a criatura mais perfeita. Ele era o mensageiro celestial, das cortes celestiais. Nada se comunicava no universo, a não ser pela boca de Lúcifer. Então, ele imaginou que poderia receber honra maior do que aquela que ele estava recebendo. A criatura se rebelou contra o Criador. Algo assim inconcebível dentro do universo perfeito. Depois do drama no céu, o conflito foi transferido para a terra. E nossos primeiros pais caíram em pecado. Porém, o amor divino, ao invés de destruir suas criaturas, ela os perdoou e criou um plano de salvação. E isso foi a maior expressão de amor divino. Não houve destruição, houve compreensão e houve um plano de resgate para as criaturas. Como Deus fez com Lúcifer. Durante muito tempo, Lúcifer foi recebido nas cortes celestiais. E Deus insistiu com ele para que ele se retratasse e voltasse atrás. Mas o orgulho dele foi maior. Por isso que Lúcifer foi o originador do pecado, porque ele criou no seu coração o orgulho, a ingratidão, a exigência misteriosa de uma posição maior do que aquela que ele possuía. Ele queria o lugar de Jesus Cristo, queria ser semelhante a Jesus em poder. Isso mostra a diferença entre Satanás e Jesus. Enquanto Satanás dizia: eu subirei acima das mais altas nuvens e exaltarei o meu trono. O livro de Efésios 2, verso 5 diz assim: o Senhor Jesus era semelhante a Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem para morrer na cruz. Enquanto Lúcifer queria subir, Jesus queria descer para salvar o ser humano. O orgulho, ele é traiçoeiro, porque ele promete elevar uma pessoa, mas lança a pessoa no poço da arrogância. Por isso que a Bíblia comparou Lúcifer e sua arrogância com o rei de Tiro, com o rei de Babilônia. Nabucodonosor, em cima dos 7 jardins suspensos da Babilônia, ele olhou para a Babilônia e bateu no peito e disse: não é essa a grande Babilônia que eu construí para o meu prazer? Então, Nabucodonosor, Babilônia, é o símbolo da arrogância. Por isso que no Apocalipse,
Deus compara a igreja meretriz à Babilônia, porque é arrogante, porque quer se colocar no lugar de Deus. Finalmente, no estudo da semana, nós vimos que o diabo não somente caiu, mas levou consigo milhares de seguidores, anjos iludidos pela sua falácia. Assim, o pecado de Lúcifer trouxe danos tanto ao céu, ao universo, como também para a terra, porque a harmonia foi quebrada e uma guerra teve início, uma guerra num ambiente perfeito, num ambiente de harmonia celestial intocável. Houve uma guerra, porque Lúcifer não poderia mais ficar no universo. Ele teria que ficar preso em um espaço cósmico. Ele foi lançado no abismo cósmico e de lá ele partiu para a terra para estragar a criação divina. Usou de novo as palavras, convenceu Eva a comer do fruto, convenceu Adão, e assim a humanidade foi jogada no poço do pecado. Porém, podemos dizer que um dia a harmonia voltará a reinar, porque o Senhor Jesus vai destruir tanto Lúcifer como seus anjos e todos os pecadores. Por enquanto, nós temos que lutar para não morrermos espiritualmente, porque Cristo já nos salvou, mas precisamos manter essa salvação a todo custo. Em Manila e nas Filipinas existe um pequeno vilarejo que ninguém ousa entrar lá. A prefeitura isolou a área com muros altos, porque todos os habitantes daquele vilarejo são leprosos. De vez em quando, um médico da prefeitura vai até o local e de longe, com um binóculo, ele examina as pessoas. Ele passa alguns remédios. A alimentação é enviada através de esteiras rolantes que chegam até lá dentro do vilarejo. Ninguém toca em nada. Quando aquele médico vai lá dentro, ele coloca uma roupa especial. Ele é vacinado contra a lepra, mas ele coloca uma roupa para atender as pessoas lá localmente. E ele diz que quando ele sai dali e vai para o meio da cidade, as pessoas olham para ele com um certo asco, com um certo medo, porque ele entrou no leprosário. As pessoas acham que ele vai transmitir lepra para as pessoas. O Senhor Jesus Cristo não teve medo de descer no mundo contaminado pela lepra do pecado. Nasceu como uma criancinha, viveu sua infância, sua adolescência, sua juventude e se tornou adulto para ministrar em favor das pessoas que sofriam. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele é digno de toda honra e toda glória, porque ele é o nosso Salvador. Deus não criou o pecado, Deus criou a salvação. Por isso, ao terminarmos o estudo dessa semana, que a graça divina envolva a todos nós, para que nós possamos valorizar a vida e a salvação que Deus nos proporcionou através da morte de Cristo Jesus. Ele viveu nesse mundo sem pecado e nos deu um exemplo de como podemos vencer o pecado segurando nas mãos divinas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe e que possamos um dia estarmos com Jesus, o grande e vitorioso do pecado e do diabo. Que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. O universo perfeito foi manchado pela ousadia de Lúcifer, mas o Senhor, em seu grande amor, não o destruiu, deu a ele chances diversas, nos deu também muitas chances e temos Jesus como nosso Salvador que devemos nos apegar. Que o Senhor nos abençoe a entendermos e valorizarmos essa salvação em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, uma excelente sexta-feira de preparação e um sábado feliz na presença do Senhor e na comunhão dos irmãos da igreja. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.